fãs de séries que costumam shippar casais sofrem bastante, né? Principalmente quando aquele casal que a gente ama não fica junto. Mas nada melhor que ver o pedido de casamento dos nossos casais preferidos. É aquele famoso deixar o coração quentinho. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu fiz um top 10 com os meus pedidos de casamento preferido do mundo das séries. Então já aproveita e comenta aqui embaixo qual que é o seu pedido de casamento preferido, aquele que você ficou assim, oh, que coisinha mais de fofinha. Já vamos começar com sofrimento, sim. Joe e Alex não era o meu casal preferido ali no comecinho, quando eles surgiram. Eu demorei um pouquinho pra shippar esse casal, mas conforme a história foi rolando, eles foram me conquistando cada dia mais, e chegou um momento que Joe e Alex se tornaram o meu casal preferido ali naquele momento de Grey's Anatomy. Mas infelizmente, apesar de ter uma história magnífica, foi um casal que teve um final horroroso, e eu nunca vou superar isso. He left me. And I can't breathe. Eles se casaram 2 vezes na série, mas o meu pedido de casamento preferido foi lá na 16ª temporada. Então nós temos a Joe saindo da clínica depois do tratamento para depressão. Ela estava naquela dúvida se o Alex ia querer ficar com ela ou não depois de tudo que eles passaram. E o Alex chega todo arrumadinho e ela já fica feliz só dele estar ali para buscá-la. E eis que ele se ajoelha dizendo que não vai embora e se declara dizendo que estava com medo, que pensou muito, mas tem certeza que é um homem muito melhor com ela. A Joe diz que não pode prometer que aquilo não vai acontecer de novo, ela pode ter crises mais uma vez, porém o Alex diz que não se importa com isso, que a ama e quer envelhecer do seu lado, e pede para ela se casar com ele de novo. E depois vocês ainda têm a coragem de me perguntar por que eu acho incoerente alguns episódios depois deste acontecimento, o Alex simplesmente abandonar a Joe para poder ficar com a Izzy e com seus filhos. Ele prometeu que não ia abandonar ela, principalmente depois de toda a confusão, de todo o tratamento dela com a depressão, e ainda disse que queria envelhecer junto com ela, fora que eles se casaram novamente em um episódio maravilhoso. Então, quando você pensar que a saída do Alex foi coerente, sim, lembre-se muito bem deste exato momento e toda a declaração que ele fez para ela e tudo que aconteceu depois disso. Então, apesar de tudo, eu ainda gosto muito dessa cena, e a saída do Alex eu finjo que não existiu e o personagem morreu mesmo. Alô, fãs de How I Met Your Mother, vocês estão aí entre nós? Eu tive que colocar o pedido de casamento da Robin e do Barney aqui nessa lista porque foi um casal de altos e baixos. A gente assistindo How I Met Your Mother pela primeira vez jamais imaginaria que um dia o Barney ia pedir alguém em casamento. It's going to be legendary. Lá na 8ª temporada, depois de enganar a Robin fingindo que estava com a Patrice, a Robin vai pro terraço e se depara ali com tudo enfeitado, vela pra tudo quanto é canto, e no meio disso tem uma carta contando todos os passos do Barney até chegar neste momento. Na verdade, tudo que rolou foi uma grande manipulação. Ele não estava em um relacionamento com a Patrice, era tudo um plano dele para enganar a Robin e chegar neste momento e ele pedir ela em casamento. Ele aparece e ela fica puta, dizendo que ele mentiu esse tempo todo e manipulou toda essa situação, mas o Barney tá cagando, ele fica dando um sorrisinho o tempo todo. Vale lembrar que neste momento a Robin achava que toda essa manipulação que ele fez, na verdade, era apenas para ela voltar a namorar com ele. Com certeza não passou pela cabeça dela que ele pediria ela em casamento. O Barney manda ela virar a carta e lá estava escrito: torça para ela dizer sim. Mas quando ela baixa o papel, o Barney já está ajoelhado e pergunta se ela quer se casar com ele. A Robin tá toda nervosinha, fica ali meio desnorteada neste momento, mas diz que sim e os dois se beijam. Confesso que eu não sou a maior fã da Robin e do Barney, eu não shippo muito o casal, desculpa aí quem gosta, cada um com seu gosto, mas mesmo assim eu tenho que admitir que essa cena é sim magnífica.
magnífica. Chuck é uma das minhas séries preferidas, uma série que merecia muito mais reconhecimento. E foi uma série que me apresentou um dos casais mais incríveis no mundo das séries, que é o Chuck e a Sarah. Vocês vão ver que o pedido de casamento deles foi muito simples, mas quem assiste a série sabe o quanto foi especial, porque o Chuck ele já estava planejando isso há muito tempo. Só que infelizmente sempre acontecia alguma coisa que impedia ele de pedir a Sarah em casamento. A primeira vez que a Sarah descobriu que o Chuck tinha a intenção de pedir ela em casamento foi muito maravilhoso. Tava acontecendo um monte de coisa na série, então certo dia, o Morgan, sem querer, acaba deixando escapar todo o planejamento que o Chuck tinha para pedir a mão dela. Mas ele diz que o Chuck acabou deixando isso de canto porque ele não tinha mais o tal computador na sua cabeça. Ele acaba dizendo como é intimidador um cara nerd, um cara normal como o Chuck, perder a única coisa que ele achava que tinha de especial nele, que era esse tal computador, e pedir um mulherão como a Sarah em casamento. Então ele tinha aí essa insegurança dela não querer ficar com ele depois disso. Depois disso, nós temos várias tentativas de pedir a Sarah em casamento. E aí, quando a Ellen, a irmã dele, está em trabalho de parto, os dois estão na sala de espera e o Chuck pensa, quer saber? Bora pedir essa mulher em casamento aqui mesmo, não tem problema, não aguento mais esperar. Eles simplesmente trocam olhares, ele se ajoelha e eles se beijam. Como eu disse, é um pedido de casamento muito simples, mas para quem é fã da série sabe o quanto esse momento foi muito importante. E o mais interessante é que eles não precisaram falar nada. Quando o Chuck começa a encarar muito a Sarah, ela já percebe o que estava acontecendo e ele ia pedir ela em casamento ali mesmo. Eu adoro esse tipo de casal que não precisa falar nada, só uma troca de olhares já diz tudo. Como no meu último vídeo sobre casais eu falei do casal Jess e Nick de New Girl, nesse vídeo eu achei melhor falar sobre outro casal que é perfeito, que é a Cissy e o Schmidt. Outro casal que teve seus altos e baixos, teve muito problema, o Schmidt fez muita merda, mas eu sou simplesmente rendida a esses dois. No episódio do pedido de casamento em si, eles estão passando por várias situações ali, enquanto a Cissy vai para as montanhas para poder se distrair, achando que o Schmidt ainda estava namorando com outra menina e ela perdeu aí a oportunidade. O Schmidt acha que a Cissy quer ser apenas a sua amiga, então ele passa o episódio inteirinho juntando as coisas que ele tinha ali da Cissy para colocar em uma caixa, se desfazer daquilo e superar o relacionamento. Porém, a Jess sabe toda a verdade, mas prometeu para Cissy que não ia contar que ela ainda estava apaixonada pelo Schmidt. O Winston acaba descobrindo e liga para Cissy para contar que o Schmidt não tá namorando mais, porém ela tava sem sinal por lá. Chega um momento que a Jess não se aguenta mais e conta toda a verdade pro Schmidt, e decide não esperar mais ela voltar e vai atrás dela nas montanhas. Quando ele pega a sua mochilinha e vai abrir a porta, dá de cara com a Cissy. O Schmidt não pensa duas vezes e já se declara pra Cissy ali na porta mesmo, na frente de todo mundo. Ele diz que a ama e pergunta se ela ama ele também ou se isso vai estragar a amizade que eles tinham, que é muito importante pra ele. Aí é tão lindinho que a Cissy ela dá meio que um suspiro aliviada ali de saber que ele ainda ama ela e confirma que ama ele também. Então o Schmidt acaba fazendo até mesmo uma referência magnífica a um tempo atrás, onde eles ainda não namoravam. Toda vez que ele falava alguma besteira, tinha que pegar dinheiro e colocar numa jarra, sabe? Nesse dia, antes deles namorarem, ele fala que vai casar com ela, mas a Cissy diz que ele tá falando besteira. Ou seja, agora para fazer o pedido, ele pega a nota mais uma vez e ela já entende o que quer dizer. Ele se ajoelha e pede a Cissy em casamento e todo mundo fica super feliz por eles, inclusive eu. Inclusive, no final desse episódio, eu sou apaixonada pelo Schmidt, que eles estão ali na cama tentando transar, a Cissy quer transar com ele, só que ele tá tão emocionado que eles voltaram e vão se casar que ele não consegue parar de chorar em momento nenhum. Oh,
Cece's crying. Aw. Eu sei que Glee é uma série que tem muitos casais maravilhosos e eu já falei sobre vários deles por aqui. Então nesse vídeo eu gostaria de falar de um casal que é pouco falado, mas eu sou completamente apaixonada. O Will e a Emma são um casal aí de adultos na série e eles têm uma história muito interessante e são a coisinha mais fofinha do mundo. E o pedido de casamento deles, cara, é perfeito. Enquanto eles caminham no corredor da escola, várias pessoas ali começam a dar várias flores para ela. A Emma fica sem entender nada, obviamente, e até a Sue tá nesse meio, gente, é muito fofo. Quando ela chega ali na piscina da escola, se depara com um Glee Club cantando, fazendo toda uma performance para ela. Ela fica ali sentadinha assistindo tudo. No finzinho da música, o Will vem caminhando na água todo de branco, depois estraga a roupa pulando na água, mas tudo bem. Mergulha até a Emma, se declara dizendo que ela sempre foi a única que a ama e lá. Enfim, ele se ajoelha todo molhado mesmo, pergunta se ela dá a honra de ser a sua esposa e obviamente que ela diz que sim. Cara, eu acho que esse é um momento icônico em Glee. Eu sou completamente apaixonada por toda essa cena, por toda a história e eu acho que os fãs acabam falando pouco, viu, dessa cena. Tem que falar mais, gente. Se tem uma coisa que eu jamais na minha existência imaginaria ver em The Big Bang Theory é o Sheldon Cooper pedindo alguém em casamento. I love you too. Mas o Sheldon e a Amy é simplesmente um casal que se completa. E eu acho muito legal que o pedido de casamento deles também não foi tão convencional assim e combinou muito com a história do casal até então. Uma colega de trabalho do Sheldon está interessada nele e dá um beijo nele assim do nada. Com isso, o Sheldon corre atrás da Amy. Ela tá lá tranquilona, esparramada em seu sofá de roupão. O Sheldon chega de surpresa e quando ela abre a porta, ele já está ajoelhado com o anel. Eu digo que esse não foi um pedido convencional porque eu morro de rir com essa cena, porque antes da Amy dizer sim ou não, né, o celular do Sheldon começa a tocar e ele atende. Ele fica falando no celular um tempão, contando toda a história pro Leonard e pra Penny, enquanto a Amy espera para poder responder se caso ou não. E aí ele conta que depois que essa doidinha aí beijou ele, ele percebeu que a Amy é a única pessoa que ele quer beijar pro resto da sua vida. Enfim, depois de muita conversa ali no telefone e a Amy esperando, ele enfim se toca, desliga o celular e depois liga pro Leonard de novo pra dizer a resposta dela, que foi sim. We're not engaged yet. She's taking forever to answer. Because you're on the phone. We'll call you back. Meu casal preferido de Jane the Virgin sempre foi Jane e Rafael. Nunca escondi isso de ninguém. Eu estava sempre ali sofrendo juntamente com o time Rafael todas as vezes que a Jane escolhia o Michael. E não foi diferente na última temporada, porque depois de descobrir que o Michael não tinha morrido e estava vivo, o Rafael não aguenta mais essa dúvida e fica com aquele medo da Jane escolher o Michael mais uma vez. Então ele resolve se afastar e terminar esse relacionamento porque ele não queria mais sofrer. Justamente porque ele lembrava de todos os momentos que ela poderia escolher o Rafael, mas escolheu o Michael e ele achava que ia acontecer a mesma coisa e eu confesso que eu também achava. E depois de passar um dia inteirinho conhecendo toda a nova vida dele, a Jane percebe que o Rafael é o cara que ela é apaixonada e quer viver a vida com ele. Mas infelizmente nesse momento o Rafael já estava muito machucado, com medo dela sempre escolher o Michael, e resolve não voltar ao relacionamento. Passado um bom tempo, o Rafael percebe que ama a Jane e quer viver com ela sim e não vai conseguir amar outra pessoa como ama a nossa pequena Jane. Então eles resolvem voltar o relacionamento exatamente no momento que eles pararam. Então a Jane volta a morar junto com ele e o Rafael já começa a
planejar em pedir ela em casamento, que é exatamente isso que ele ia fazer, mas não deu certo quando o Michael apareceu vivo e aconteceu tudo o que aconteceu. Eu amo esse episódio porque a Jane fica o tempo inteirinho achando que o Rafael vai pedir ela em casamento, mas ele trola ela o tempo inteiro. Have you seen my phone? You're killing us, Rafael. Então Rafael planeja todo um dia ali de jogos com a sua família. Conforme a Jane vai decifrando os enigmas ali do jogo, na última carta fala sobre um anel. Então quando ela se vira, ele está lá na frente de toda a família pedindo ela em casamento. E de fato ela não esperava que seria neste momento descontraído o tal pedido. Então Rafael conseguiu surpreender a Jane, que era uma tarefa bem difícil. E é mais fofinho ainda porque ela percebe que todas as cartas, na verdade, eram meio que uma trajetória da história deles até então. Meu coração, fã de Jane e Rafael, ficou muito feliz neste momento e com certeza é um dos pedidos de casamento mais da hora do mundo das séries. E só a minha opinião importa. Eu sei que eu já falei de outro casal de Grey's Anatomy nessa lista, mas eu não poderia deixar de falar de Derek e Meredith. Um casal que tem uma história gigantesca e é um casal que eu vou shippar para sempre. Independente dos fãs hoje em dia odiarem o Derek, assim, né? A galera odeia o Derek com todas as forças. Porém, pra mim, Grey e Derek sempre vai ser um casal icônico. No episódio do pedido em si, lá na quinta temporada, temos um momento que o Derek chega, assim, do nada e coloca a aliança na mesa. Então a Grey fala que não daquele jeito, porque nesse dia ele teria que operar a Izzy e todo o foco dele deveria ser em cima disso. Ele pega o anel, aparentemente bravo, e sai andando. Realmente seria um pedido muito sem graça, né, Derek? Pelo amor de Deus. Então, depois da cirurgia da Izzy e todo o dia intenso que ele teve, o Derek faz todo um planejamento ali para poder pedir a Grey em casamento. Tem todo um negócio que a Grey tem que entrar no elevador certo e o Richard vê que ela vai pegar o elevador errado e fica em cima dela para ela não ir. Quando o elevador certo se abre, ela dá de cara com o Derek e todas as cirurgias das pessoas que eles salvaram juntos, colados ali no elevador mesmo, e aí o Derek vai contando meio que a história deles baseada nessas cirurgias, dizendo que ela seria uma cirurgiã brilhante, que ela foi responsável por várias cirurgias que ele conseguiu fazer. Eu adoro que tem uma frase do Derek que fica muito na minha cabeça, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele fala alguma coisa assim, que a Grey ela tem uma mania de falar que no fundo dela é muito sombrio, é muito dark, mas que isso não é um defeito, que na verdade é o que faz ela ser tão especial, que faz ela ser uma mulher tão forte. E eu honestamente acho que não existiria um pedido de casamento mais coerente e mais fofo para esse casal, fazendo toda essa ligação da cirurgia com o romance entre eles. Saudades dessa época de Grey's Anatomy, né, minha filha? E quem disse que em série de comédia a gente não tem pedido de casamento emocionante, hã? Friends é uma série incrível e com certeza o pedido de casamento de Mondler é a coisa mais maravilhosa dessa série. Na verdade, para mim, uma das melhores coisas que Friends conseguiu fazer, fora inúmeros episódios e personagens icônicos, foi fazer Chandler e Mônica ser um casal. Sem dúvida, é o melhor casal do mundo das séries. Tem vários outros casais incríveis e perfeitos, mas Mondler é tipo assim, meta de relacionamento, sabe? Que a galera gosta de falar. E eu adoro toda a história do Chandler pedir a Mônica em casamento, porque vale lembrar que o Chandler era um cara que tinha muito medo de relacionamentos sérios. Só que depois de um tempo morando juntos já, eu acho que era óbvio na mente do Chandler que a Mônica era a mulher da sua vida. Então ele faz todo um plano ali pra Mônica justamente não desconfiar que ele ia pedir ela em casamento. Então ele finge que tá meio surtado, que tá cedo demais pra ele se
casarem e que o relacionamento tava bom do jeito que tava. Ele tem até mesmo a ajuda da Phoebe, que acabou descobrindo aí todo o plano dele e ajuda ele a comprar o anel de noivado. Só que aí ele não esperava que o intrometido do Richard ia voltar para a vida da Mônica. Mesmo sabendo que a Mônica estava em um relacionamento com o Chandler, ela desabafa ali um pouco com o Richard e ele acaba pedindo ela em casamento. A Mônica começa a ficar muito confusa, porque ela tinha ali o amor da sua vida, que é o Chandler, e um cara que ela já amou e muito, querendo ter aquilo que ela queria, enquanto o amor da sua vida teoricamente não queria. O Chandler acaba descobrindo tudo e vai atrás do Richard, e é um momento assim, gente, de muita agonia. A primeira vez que eu assisti Friends, eu não sabia sobre esse pedido de casamento e eu fiquei de fato com muito medo da Mônica escolher o Richard, e eu ficava agoniada nesses momentos que você não tem noção. Eu até chorei, confesso. O Joe encontra o Chandler no corredor e diz que não, a Mônica não quer saber e ela saiu, foi pra casa dos pais porque não queria ver o Chandler. Lógico que ele fica muito chateado, só que quando ele abre a porta ali do apartamento, ele se depara com tudo enfeitado, cheio de velas, e a Mônica se ajoelha pra pedir ele em casamento. Ele queria fazer uma surpresa pra ela e acabou sendo surpreendido, e isso é maravilhoso. Eu amo que a Mônica, ela tenta ali se declarar, né, falando Chandler por toda a minha vida, só que nada sai, ela não consegue falar. O Chandler então também se ajoelha e tenta ali se declarar pra ela, só que eles estavam tão nervosos nesse momento e chorando, e tem toda uma intensidade ali naquela cena que eu tô até arrepiada só de falar. E o Chandler também fica se engasgando, não consegue falar muito, mas enfim, ele consegue mesmo estando muito nervosinho, e o Chandler pede a Mônica em casamento, eles se beijam e todo mundo fica muito feliz, inclusive eu, que fico surtada com essa cena todas as vezes que eu assisto, que com certeza eu já assisti 1 milhão de vezes, e chupa Richard. E por último, não poderia faltar o meu casal, o casal perfeito também, que é Jake e Amy de Brooklyn Nine-Nine. Eu amo muito esse relacionamento e eu acho que a vibe do Jake e da Amy é um pouquinho parecida com a vibe aí da Mônica e do Chandler. E eu acho que não teria pedido melhor para esses dois, a não ser justamente em um dia de Halloween e toda a competição ali que eles gostavam de fazer todo ano. E nesse episódio nós temos várias pistas, né, no decorrer aí da história. Tem até um momento que o Jake fala pro Charles que ele precisa ganhar esse ano. Ele tá desesperado porque ele precisa ganhar. Ele consegue despistar todo mundo sabendo que a Amy seria a pessoa inteligente e maravilhosa que ia conseguir descobrir o plano dele. Pode reparar que nesse episódio inteirinho ela fica falando o quanto o Jake é um tédio e não consegue surpreender ela mais. Jake, I'm always gonna be one step ahead of you. You've lost the ability to surprise me. You're just plain boring. Quem diria, né, Amy? Quando ela encontra o cinturão, começa ali, né, se achar e começa a falar justamente que o Jake é um tédio e não consegue surpreender ela. Até o Jake pedir pra ela ler o que estava escrito no cinturão. E quando ela lê, lá está escrito: Amy Santiago, você quer se casar comigo? Eles adoram se trollar o tempo inteiro. Então, neste momento, a Amy até tem aí uma desconfiança de que aquilo, na verdade, fazia parte da brincadeira de Halloween. Mas não, ele fala que não é uma brincadeira e que aquilo é pra valer. E eu amo toda a declaração, eu amo essa cena. O Jake, ele tava muito nervoso, ele estava visivelmente muito nervoso. O ator conseguiu trazer toda essa emoção aí pra essa relação do Jake e da Amy. Só que o Charles, ele chega neste momento e ele se depara ali com aquela cena, vê a Amy com o anel e fica tipo, e desmaia. O Charles, ele sempre foi a pessoa que mais torceu pra esses dois ficar junto, e ele acaba sendo bem tenso e forçando muitas situações. Porém, eu já me senti representada pelo Charles inúmeras vezes nessa série, principalmente em relação a este casal. Escape, so that ought to teach. Did you just? And did you say?
Bom, mas eu vou ficando por aqui. Eu sei que faltaram muitos e muitos e muitos casais. Haja pedido de casamento, hein? Então, se você quer parte 2 desse vídeo, não esquece de comentar bastante aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda aí muito. Aproveita também e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!